Olá, olá, meus queridos leitores da editora Juspodium. Meu nome é Renato Brasileiro de Lima e trago para vocês com grande alegria, com grande satisfação, o nosso lançamento, uma edição inédita 2016. Acaba de ser publicado pela editora Juspodium o nosso Código de Processo Penal comentado. Primeira edição do Código. O livro, colegas, é o resultado de quase 3 anos aí de dedicação, escrevendo comentários aos 811 artigos do CPP. E aí, quando falo comentários, sempre é importante mostrar para o aluno como que esses comentários são feitos. Na verdade, nosso objetivo era fazê-lo de maneira bem detalhada. Na página da editora, e sugiro que você dê uma olhada nisso, você encontra, inclusive, essa noção. Por quê? Porque você vai encontrar algumas páginas que a própria editora separou, e você vai perceber, por exemplo, sei que talvez aí não esteja tão claro, mas, por exemplo, você pega aqui no artigo 2º, ó, agora acho que melhorou, né? Você pega aí no artigo 2º, então cada um dos 811 artigos, ele vai ser colocado aí para vocês e cada um deles a gente vai colocando notas remissivas. Esse artigo 2º aí, por exemplo, vocês vão perceber que temos aí 4 notas remissivas. Então a gente vai dividir o artigo em várias partes, exatamente para facilitar a sua compreensão. Veja que nesse aí temos aí lei processual penal no tempo, depois, direito intertemporal, normas de direito penal, direito intertemporal e normas de direito processual penal, e há um outro item que aí estaria na outra página. Então, esse é o objetivo do código. Quer dizer, não é comentar apenas o artigo, é comentar as várias partes daquele artigo, parágrafo por parágrafo, inciso por inciso, seus 811 artigos. Legal? O livro, senhores, do nosso Código de Processo Penal comentado, ele está atualizado com todas as novidades legislativas de 2015. Então, a edição 2016, ela está atualizada com a resolução 213 do CNJ, que trata da audiência de custódia, com o crime de feminicídio, com o novo Código de Processo Civil. Colegas, só para você entender a importância disso, são mais de 250 referências ao novo CPC no Código. Então é muita coisa que foi alterada pelo novo CPC. Vou mais além, 13.106, 13.124, 13.142, 13.167, 13.228. E essas duas aqui, ó, que merecem sua atenção. Essa principalmente, Lei 13.245. Colegas, essa lei entrou em vigor no dia 13 de janeiro de 2016. E ela provocou mudanças no Estatuto da OAB, prevendo o direito do advogado a assistir a seus clientes durante as investigações. Então, essa lei, ela já é analisada no nosso código. Para ser mais preciso, dentro dos comentários ao artigo 4º, quando trato das características do inquérito. Então, como é que fica? Será que diante dessa lei, o inquérito continua sendo um procedimento inquisitorial? Ou será que agora é um procedimento sujeito ao contraditório diferido e à ampla defesa? Será que a presença do advogado passou a ser obrigatória nos atos policiais? Interrogatório, depoimento de testemunhas, são apenas alguns dos temas enfrentados. E digo logo, de maneira muito aprofundada, que é o que se espera de um trabalho doutrinário. Então a lei é nova? Sim, mas estudamos, né, aí no final do ano esse tema, aprofundamos, e são pelo menos aí acho que umas 4 páginas enfrentando essa controvérsia, para que você tenha em mãos um trabalho de qualidade, ajudando aí para dirimir as dúvidas do seu dia a dia. Além dessas mudanças legislativas, o livro também está atualizado com o que há de mais recente na jurisprudência. Só para vocês terem uma ideia, julgados do ano passado, pelo menos 106 julgados que acrescentamos, a outros que já constavam do CPP, e 15 súmulas novas.
Então o livro ele deve ter por volta de 3.200 julgados do STF e do STJ. E é interessante porque esses julgados, logicamente, na parte que é mais importante, eu coloco o julgado, pode segurar comigo? Eu coloco o julgado aí para vocês. Então, na verdade, quando você olha no livro, e aqui nessa página dá para você visualizar mais ou menos o que estou falando, ao final de cada tópico, eu trago para você o que a jurisprudência entende. Então tá aí, ó, jurisprudência selecionada. Veja que não há transcrição de toda a ementa, até para economizar seu tempo e o espaço, eu transcrevo apenas o que interessa naquele tópico, citando o número do julgado. Então são mais de 3.000 julgados citados para vocês aí nessa jurisprudência selecionada do Código de Processo Penal. Por último, senhores, uma última observação. Tenho recebido várias perguntas quanto a isso. Por quê? Porque agora o nosso leitor, ele passa a ter à disposição tanto o nosso manual de processo penal, eu já tenho inclusive o meu aqui, e também o Código de Processo Penal comentado, esse em sua primeira edição, quer dizer, o manual na quarta, o código na primeira. E certamente o aluno terá dúvidas. Professor, e aí? Vou de manual ou vou de código? Ou ambos? Entendam. E aqui faço de maneira muito sincera e honesta com vocês. É óbvio que os aspectos processuais penais são os mesmos. Então, quando eu falo de prisão em flagrante, a prisão em flagrante do Código de Processo Penal é a mesma prisão em flagrante do manual. Não há diferença entre as duas. Então é óbvio que os comentários são semelhantes, mas a sistematização do conteúdo é diferente. O manual, ele segue uma sequência mais clara, uma sequência mais tranquila, né? Vou colocando ali prisão, aí vou falando tudo de prisão. No código, eu sou obrigado a citar os artigos do CPP. Então, às vezes, você tem que pular de um artigo para o outro, vir para um outro. Quer dizer, a sistematização é diferente. Outra diferença importante, no manual de processo penal, você encontra referências doutrinárias. Então, no manual é comum, às vezes, quando estou tratando de um tema mais polêmico, eu coloco a posição de um doutrinador, coloco a posição de outro. No código, não. Código fiz com um viés mais profissional, mais prático, então procurei, sem logicamente perder a profundidade, mas colocar de maneira mais objetiva ali as posições, sem fazer tanta referência à doutrina. Ok? Renato, outras diferenças? Sim. E aí, colegas, eu tentei sintetizar isso aqui nesse quadro, até para você visualizar e ajudá-lo na hora de fazer sua escolha. Veja, o manual de processo tem um número maior de citações doutrinárias e os julgados são citados apenas os números. Então eu transcrevo a conclusão do julgado e cito o número. Quando você olhar para o código, você vai ver uma diferença, porque há um número menor de citações doutrinárias, porém, a jurisprudência ela é colocada ao final de cada tópico. Então, na verdade, você vai ter ali, como inclusive eu mostrei para vocês, o próprio julgado selecionado e transcrito na parte que mais nos interessa, ao invés de citar, como faço no manual, apenas o número do julgado. Não bastassem essas diferenças quanto à sistematização, existe conteúdo só no manual e existe conteúdo só no CPP. Então aí é um problema. Olhando para os dois, eu aponto para vocês o que tem num que não tem no outro. Então vamos lá. No manual de processo penal, você encontra pelo menos 100 páginas, acho que 80 na edição nova, mas uma 80, cerca de 100 páginas sobre competência da Justiça Militar. Esse tópico não consta do CPP. Competência da Justiça Federal, mesma coisa. No manual de processo penal está lá. Também é mais ou menos o mesmo número. Acho que cerca de 100 páginas. Não existe no CPP.
Interceptação telefônica é uma lei especial. Ela é analisada no manual, mas não é analisada no CPP. Ação controlada e infiltração de agentes. São duas técnicas especiais de investigação, hoje de fundamental importância, que foram introduzidas, não digo introduzidas, mas que foram sedimentadas pela nova Lei das Organizações, Lei 12.850. Esses dois temas são analisados com muita profundidade no nosso manual, mas não constam do CPP. Por fim, o mandado de segurança. O mandado de segurança, ação autônoma de impugnação ele é tratado no manual, mas não consta do CPP, porque o código ele não fala expressamente em nenhum artigo sobre os requisitos do mandado de segurança, como faz, por exemplo, quando trata da revisão criminal e do habeas corpus. Então, colegas, isso aqui é o conteúdo exclusivo do manual que não consta do CPP. Agora, por outro lado, olha o que o CPP tem que não tem no manual. Então, vamos lá. Primeiro, procedimentos especiais. Todos os procedimentos especiais do CPP foram estudados. Então, restauração de autos extraviados, procedimento dos crimes de calúnia da competência do juiz singular, procedimento, coloquei como exemplo, dos crimes contra a propriedade material, procedimento especial dos crimes de responsabilidade funcionário público. Todos os procedimentos especiais do CPP são detalhadamente estudados. O que mais? Relação jurisdicional com autoridades estrangeiras. Esse é um tópico que também trouxe, deu um certo trabalho, porque é uma matéria tratada pelo Código de Processo Penal. E hoje, um dos temas da maior importância. Está lá no Código, entre os artigos 780 e 790. Então, são 10 artigos que foram estudados no CPP e que não são objeto de análise no manual. Relação jurisdicional com autoridades estrangeiras, inclusive à luz do novo CPC. Já consta do CPP comentado. Tema dos mais importantes, filhos. Basta olhar a Operação Lava Jato, Hoje, processo criminal já não é exclusivamente nosso. Você precisa da cooperação de outros países no fornecimento de provas, fornecimento de documentos. Então, tudo isso é analisado. E, por fim, um dos tópicos aí que mais me deixou orgulhoso em relação ao CPP, porque é algo inédito, é isso aqui, 200 súmulas criminais comentadas. Colegas, geralmente quando você pega os diversos códigos existentes hoje no mercado, você tem o código e ao final você tem as súmulas copiadas, as súmulas transcritas lá para o Código de Processo Penal. Eu passei o ano de 2015, praticamente o ano inteiro, comentando todas as súmulas criminais. Então esse foi um trabalho, por isso até que o código ele demorou um pouquinho mais para sair. Por quê? Porque eu tive que, primeiro, buscar todas as súmulas criminais e depois comentar cada uma delas. Então aí está na tela isso para você, é a parte final do código, porque aí você vai encontrar exatamente isso. Depois de comentar os 811 artigos do CPP, eu vou comentar cada uma das súmulas criminais do STF e do STJ, desde as súmulas vinculantes, súmulas não vinculantes do STF e do STJ. São 200 súmulas criminais. Detalhe, não apenas súmulas de direito processual penal, mas também súmulas de direito penal e súmulas de execução penal. Então, na verdade, ao invés de você simplesmente ler a súmula e nem sempre compreendê-la muito bem, e às vezes, o que é pior, e esse exercício foi muito bom, às vezes tem súmula que está ultrapassada, a súmula está desatualizada pela própria jurisprudência dos tribunais ou por uma lei superveniente. Então está aí na tela, para você ver, a súmula vinculante número 5. 3 itens comentando. Súmula vinculante número 9, fala sobre remissão. Aliás, é uma súmula aí interessante, fala sobre execução penal. Então, colegas, são 200 súmulas
criminais comentadas item por item. Só para você ter uma ideia, só de súmulas aí, o código acho que teve mais 250 páginas por conta dessas súmulas criminais. Então é algo, insisto, que você encontra no código, mas que não encontra no manual de processo penal. Então essa é mais uma diferença do CPP para o nosso manual de processo penal. Então, colegas, acho que com isso eu consegui mostrar para vocês as semelhanças e as diferenças. É lógico que, tendo condições, talvez seja interessante ter ambos. Agora, sabemos das dificuldades financeiras que todos nós aí vivenciamos, então fica para você a escolha, qual dos dois talvez lhe seja mais interessante. Para concurso, e aí geralmente é o público com o qual eu trabalho, eu digo que talvez o manual seja mais interessante, porque o roteiro de estudos ali está mais delineado. O problema é que no manual não tem as súmulas comentadas. Tá? Agora, para o operador, para aquele nosso colega que é delegado, é defensor, promotor, juiz, às vezes ele precisa de um livro de pesquisa rápida. Então, nesse caso, eu acho que talvez o Código de Processo Penal seja mais interessante. Uma última questão, só para fechar, e me perdoe por estender demais, mas é que até para ficar bem completo, para você entender o produto que você tem em mãos, o código, ele também traz, ao final, um índice alfabético remissivo. Esse índice está aí e ele pode parecer bobagem, mas não é. Aliás, deu um trabalho que eu mesmo tive que fazer. Isso aí é fundamental. Por quê? Porque às vezes cai na sua prova, ou você está fazendo uma audiência, sei lá, vamos olhar para esse aí na tela, Tiaguinho. Ele aparece para você e fala assim, nossa, o que é ação penal adesiva? Nossa, como é que eu vou achar ação penal adesiva num livro desse tamanho? Tá aí, ó. Ação penal adesiva, artigo 24. O que é aditamento? Sei lá, acordo de leniência, brandura ou doçura. Comentários ao artigo 24. Então, na verdade, colegas, esse índice alfabético remissivo, que também não existe no manual, é um instrumento dos mais interessantes para ajudar na sua pesquisa, não apenas como estudante, mas também como operador. Então, colegas, acho que é isso. Você tem aí, então, mais um livro à sua disposição e, do fundo do coração, espero que o livro atenda às suas expectativas. Gostaria de receber de você, leitor, aí o seu feedback. Manda para a editora através do nosso canal de comunicação, Fale com o Autor, manda para mim pelo Facebook, Prof. Renato Brasileiro. Renato, gostei do livro, por isso, por isso, por isso. Renato, não gostei do livro, por isso, por isso, por isso. É a sua crítica, é a sua sugestão, é, quem sabe, o seu elogio, que vai contribuir sensivelmente para as melhoras do livro. Então, colegas, a todos, só me resta agradecer e pedir a Deus que aí vocês gostem e que o livro atenda a todas as expectativas. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.